Bom dia, que Deus abençoe a sua vida. É momento de oração. Nós vamos falar com Deus em seu favor. Já deixa aqui nos comentários o seu nome, o nome da sua família, para o momento da oração. Lidar com as dores do passado não é fácil. Não é fácil. A Bíblia, em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você sabe que há muitas pessoas que elas ficam remoendo as dores do passado, tentando compreender o porquê que elas passaram por aquela situação. E muitas vezes isso gera um problema muito sério. O passado, muitas vezes, é um tecido complexo de memórias. Algumas são radiantes e outras envolvidas pela sombra das dores. Essas experiências, elas moldam quem somos, elas influenciam as nossas escolhas e, por vezes, elas se transformam em um eco constante na nossa mente. E eu quero falar com você aqui, eu quero refletir com você sobre as dores do passado e como enfrentá-las, como lidar com elas. Cada um de nós carrega cicatrizes, são invisíveis. Você sabe que a maior dor não é a dor do corpo, é a dor na alma. São as feridas invisíveis, são a dor na alma que não se enxerga, que muitas vezes é difícil diagnosticar. Cada um carrega as nossas cicatrizes invisíveis, que ninguém vê. São marcas profundas, seja por meio de uma decepção, ou uma perda, ou até mesmo uma adversidade. Essas dores são como capítulos que contam a história de quem éramos e o que nos tornamos. Por isso é necessário que você não permita que as dores do passado venham influenciar nas suas decisões no presente. Se você traz à memória o que aconteceu no passado, se você fica remoendo isso com essa tristeza, essa melancolia, se você ficar alimentando a dor, curtindo a tristeza, a melancolia, com esse pensamento de pessimismo, de morbidez, você vai comprometer o seu presente. Por isso que nós temos que estar em alerta para combater esses pensamentos circulares, esses pensamentos que vêm sobre a nossa cabeça, essas ideias que, se não deu certo no passado, também não dará certo agora no presente. Nós precisamos combater como bons combatentes, enfrentar esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções ruins e bani-las da nossa vida. As dores do passado, frequentemente, elas projetam suas sombras no presente. Às vezes somos surpreendidos por flashes de lembranças que despertam emoções antigas e negativas. Essas sombras, se não forem enfrentadas, elas podem obscurecer a luz do momento presente. Existem pessoas que elas não conseguem viver o presente porque elas estão presas ao passado. Enfrentar essas dores do passado exige coragem. Nem todos têm coragem para lutar e para vencer as dores do passado. É necessário coragem. É um ato de olhar para aquilo que dói, reconhecendo o impacto que teve em sua vida e ignorar essas dores. Ignorar essas dores, muitas vezes, elas se mantêm vivas porque não há uma confrontação que permite
que sejamos curados. Então, é necessário o confronto, é necessário você lutar contra esta situação, tomar uma decisão de não de esquecer, porque às vezes, entenda, você não vai conseguir esquecer. Por exemplo, como é que você vai esquecer uma traição? Como é que você vai esquecer um abuso, uma rejeição, um abandono? Como é que você vai esquecer isso? Só que quando nós falamos de esquecer, é a decisão de que aquilo não vai mais interferir no teu presente. Ainda que você se lembre daquilo, você decidiu esquecer. Você decidiu que aquela situação não vai mais gerar em você essa emoção, esse sentimento e vai influenciar o seu presente. O apóstolo Paulo nos deixa aqui uma lição poderosa em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. Você sabe que ele teve um passado muito pesado, um passado difícil. Ele foi uma pessoa perversa, maligna, ele perseguia os cristãos, ele mandava matar, ele arrasava com tudo. E o seu passado assombrava o seu presente. Ele muitas vezes era até mal visto, mal interpretado e julgado pelo passado que ele teve. Ninguém acreditava na sua mudança, exceto poucas pessoas, mas a maioria não acreditou na sua mudança. E ele fala o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, ele tomou a decisão de que o seu passado não mais interferiria no seu presente. Ele tomou uma decisão de esquecer, de deixar para trás o que passou e focar naquilo que estava diante dele, na oportunidade de uma nova vida, de uma mudança, de uma transformação. E você tem essa oportunidade de mudar a sua vida, suas decisões, suas escolhas, seu casamento, você dar a volta por cima, você voltar para a presença de Deus, você que está afastado, você tem essa oportunidade de se voltar para Deus, de deixar o que ficou para trás. Há muitas pessoas, inclusive, remoendo seus próprios erros, as suas más escolhas, carregando esse sentimento de culpa, se martirizando a sua própria consciência e se entregando ali àquela tristeza, aquele vazio, como se elas não tivessem oportunidade de consertar os seus erros, de mudar a situação, de dar a volta por cima. Tem coisas que você não pode mudar, coisas no seu passado. Tem erros que você cometeu que geraram consequências, muitas vezes irreversíveis, mas não adianta você ficar remoendo, se culpando por isso. Você está vivo, seu coração está batendo, então pare de se culpar, pare de remoer o passado e siga adiante, porque uma nova vida te espera e Deus, Ele pode te dar essa nova vida, essa nova mentalidade, esse novo coração. Deus pode transformar as suas emoções, os seus sentimentos, se você se entregar a Ele, se você buscar a Ele, se você pedir a Ele a cura, Ele vai curar você. Talvez você está aí magoada, ressentida, com mágoa do ex-marido, mágoa dos seus filhos, mágoa dos seus pais, mágoa de um ex-patrão, de um ex-funcionário. Você está aí com mágoa de um pastor, de alguém da igreja. Você está com mágoa de tantas pessoas, com mágoa de si mesma. De repente você está aí magoada até com Deus. Mas você pode mudar essa situação, você pode se curar
agora mesmo se humilhando, se prostrando diante de Deus e dizendo: Deus, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, meu Deus, a me curar dessas dores do passado que tem me feito mal. Você pode fazer isso agora mesmo. Eu quero orar por você, é momento de oração, vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está com uma dor na alma. Esta pessoa, meu Deus, que o passado assombra ela, e ela vive à margem do seu passado, meu Deus. O passado está tão vivo na sua vida como se fosse o presente. E isso, Senhor, tem influenciado as decisões, tem influenciado o comportamento, as escolhas, as atitudes. Há pessoas, meu Deus, agora me ouvindo, meu Pai, que choram todos os dias copiosamente. Pessoas que a vida estacionaram, pararam, ela não consegue seguir adiante, elas estacionaram na vida. Meu Deus, depois que ela passou por uma decepção, depois que ela enfrentou essa dor, esse impacto, esse abalo emocional, meu Deus, algo mudou dentro dela, ela percebe que não é a mesma pessoa, sua visão está turvada em relação a Deus, ao mundo, à vida. E há, meu Deus, até mesmo aqueles que querem tirar a própria vida porque acham que acabou, que chegaram no fim da linha. E não é verdade, meu Deus. Então que a tua mão poderosa venha alcançar esta pessoa para curá-la dessa dor, muitas vezes invisível, essa ferida invisível, porque ela não é no corpo, meu Pai, ela é na alma, meu Deus. E talvez até as pessoas que estão à volta dela não tenham essa percepção do que está acontecendo, meu Deus, mas o Senhor sabe o tamanho da dor que esta pessoa carrega. Então cura ela, meu Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha, busque a Deus, Ele é a cura, Ele é o remédio para a dor na alma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa participar de todas as nossas orações. Clique nesse botão de joia. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ajuda a espalhar para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima oração.